Boa tarde, galera. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre malha com vocês, tá? E vamos começar pelo início, né? Onde é que a gente pode usar malha, né? Normalmente as pessoas usam a malha, né, para vetorizar um objeto do zero para dar aquele super realismo nele. Então acaba não sendo só um objeto, um recurso que se use para vetorizar um desenho ou algo desse gênero. Você pode vetorizar um carro, até mesmo uma pessoa em alta qualidade, realismo. Embora requer um certo conhecimento, porém um retorno muito bom que a malha dá a você quando você a domina e tem uma paciência. Mas a malha não serve só para isso. Você pode usar a malha para criar alguns objetos auxiliares de sombra, determinadas partes de vetores mais simples para auxiliar em sombra, cores, coisas do gênero, para dar um ar mais profissional naquele vetor que você decidiu fazer por vetor simples, não com malha. Então essa é alguma das aplicações que a gente pode usar malha, né? Não precisa se perder só no vetor completo, onde a maioria faz, né? Ela é bem abrangente, você pode usar ela como recurso auxiliar, né? Isso é bem legal quando você sabe dominar a malha, seja um pouquinho ou muito, que ela vai te dar um retorno super legal. Bem, vamos lá. Onde a gente aplica a malha? Onde a gente acha essa opção malha aqui no Illustrator? Tem dois modos de usar malha. Pela ferramenta a mão livre aqui, a ferramenta malha, ou indo em objeto, aqui, criar malha de gradiente. Está inabilitado porque não tem objeto para criar malha. Bem, vamos começar por essa opção aqui, criar malha de gradiente. Vou criar um objeto qualquer aqui. Reparem que é um objeto normal, né? Beleza. Com contorno preto e fundo branco. Vamos lá. Objeto, criar malha de gradiente. Bom, aqui eu já tinha deixado no visualizar, né? Então já deu pra ver. Linhas e colunas. Ele vai criar 4 linhas e 4 colunas. Vai criar essa rede aqui, ó, que vocês estão vendo. Então ele já é bem pré-definido. Se eu aumentar ou diminuir aqui, vamos colocar 6. Ó, aumentou. Vou colocar aqui 6 também, aumentou. Vou colocar aqui 2. Ó, tá vendo? Ele é bem organizado. Criando a malha pela malha de gradiente, eu tenho essa grade certinha que ele vai me criar. Isso é bom e isso é ruim. Se eu quiser criar algo que exige perfeição, posicionamento certo e que eu colocar de olho, né, os pontos, né, vai ficar muito estressante, irregular, então você vai para malha de degradê. É a melhor opção. Porém, normalmente malha não é usada assim. A malha você deforma, deforma, deforma. Seja coisas mais simples ou mais complexas. Então essa opção acaba sendo muito pouco utilizada, tá? Mas beleza. Tá aqui, tá? É uma opção. Outro recurso é você indo pela opção, né, pela ferramenta aqui, ó. Ferramenta malha U. Apertando a tecla U, a setinha já muda e já vem para essa gradezinha com o símbolo de adição. Clicando no meio aqui, pronto, eu já tenho um objeto malha. Repara que aonde eu clicar, eu crio ponto. Então isso aqui é bem livre, né? Arbitrário, né? Onde eu quiser ponto, eu crio ponto infinitamente, ó. Não tem regra, tá? Claro, vai ficar algo muito confuso se eu ficar só tacando ponto, né? Mas isso com um bom senso e uma aplicação que vocês vão ver mais adiante, vocês vão ver como isso é bem a nosso alcance, né? Se bem dominado, você consegue ter um retorno positivo. Bem, vamos apagar isso daqui e vamos dar uma olhadinha aqui antes de eu falar antes de eu prosseguir. Um objeto simples, ele tem certas características que o próprio Illustrator dá, né? Vou apagar esse que era outro. Tá? Ele tem certas características que o Illustrator dá. Vamos lá, como? Aqui em cima, ó, caminho, beleza, não tem, né? Traçado, tipo de traçado, básico, opacidade, estilo, para eu mexer nas cores aqui. Posicionamento, o pivô dele, XYL, A, se ele é linkado, se é quebrado, se é proporcional aos lados. Isolar o objeto, beleza, selecionar objetos similares. Isso aqui são as opções que esse objeto simples tem. Olhando aqui, nós temos estilo gráfico, aparência, quantos traçados ele vai ter e quantos preenchimentos ele vai ter. E isso um objeto normal pode ter múltiplas
perdão, múltiplos contornos e múltiplos preenchimentos, tá? Beleza. Quando a gente vai para o objeto malha, ou seja, eu vou transformá-lo em malha. Olha o que acontece. Ele já perde uma boa parte das características, né, de propriedades aqui em cima, né? Ou seja, você perde aquela opção de editá-lo por completo em algumas coisas. Em aparência, ele perde contorno e preenchimento. Você não pode nem ter um, né? Ele perde essa característica de você colocar vários e dar vários efeitos. E ele também não pode ser um estilo gráfico. Se eu tacar aqui cor em qualquer desses pontos, deixa eu só... Vamos colocar só isso aqui que é o simples, né? E quiser transformar isso num estilo gráfico, porque eu quero usar isso infinitamente. E criar um outro objeto aqui só como exemplo. Colocar ele branco. Tá, vou colocar aqui branco. Beleza, agora eu peguei esse objeto aqui de novo e vou pegar esse aqui, ó, onde o mouse está em cima, que é o que eu acabei de criar. E clicar, ó. Não acontece nada. Por quê? Malha não pode ser estilo gráfico. De jeito maneira. Então a gente perde essa característica quando o objeto vira malha. E a gente não pode usar esse recurso de transformar algo em malha e depois aplicar estilo gráfico, né? Para padronizar. O Illustrator não consegue processar isso. Outra coisa que o objeto malha também não consegue vamos supor, tem dois objetos aqui. Esse aqui também é malha, também, mas não vou dar cor não, tanto faz. Eu quero cortar esses objetos, dar um Pathfinder nele. Vamos aqui. Pathfinder, Shift Ctrl 9. Beleza, eu quero fazer qualquer uma dessas opções aqui em cima. Fazer o excluir aqui. Se eu clicar, ó, dois caminhos de interseção. Dá até essa frase. Dá isso daqui. Não sei por que tá dando. Simplesmente não é pra acontecer nada. Tacar qualquer cor. Dois objetos. Não funciona. Independentemente da frase que vai dar aqui, né? Não funciona Pathfinder em objetos com malha, tá? Então, quando você cria um objeto com malha, a partir do momento que ele é criado, você tem que pensar que qualquer forma que você vai gerar dele, você não vai poder derivar, né? Cortar, etc. Usar esse recurso, né? Esse macete e gerar outros objetos com outras formas. Não, quando você usa malha num objeto, transforma ele em objeto malha, você se prende a usá-lo como malha. Ele perde essa característica de Pathfinder e estilo gráfico. E também ele não consegue se dar... Vou colocar aqui em cima... Também ele não consegue se dar o Blend. Você perde essa opção aqui, ó. Do lado do conta-gotas, ferramenta mesclagem, W. Né? Você não consegue fazer isso, ó. Ele perde essa característica de blend. Ele não consegue fazer uma mesclagem de objetos com malha. Eu acho que ia ficar muito pesado, né? Para o Illustrator conseguir assimilar um objeto muito complexo que eu quisesse com qualquer tipo de degradê, que seria o objeto malha, com um outro objeto tão complexo quanto que também teria malha. Eu acho que o Illustrator não consegue processar isso, por isso que a Adobe não deixou isso como opção. Então, beleza, pessoal. O que a gente viu aqui? Algumas características. De início, onde achar essa opção malha, quais os dois modos de usá-la, tanto indo em objeto, criar malha de degradê, que é aquela coisa bem grade mesmo, e tanto indo pelo modo braçal, né, que é pela ferramenta aqui, ó, criar malha, que é o atalho 8. Vimos que não pode ser, ele perde várias características com isso, não pode transformar em estilo gráfico, não pode ser dado o Pathfinder nele também. E a mesclagem, né, com a ferramenta W também se perde. Então, de início, a gente tem que ter ideia dessas três características, tá? A gente vai perder algumas, em compensação, vamos ganhar a opção de trabalhar com a malha, que vamos ver mais adiante.